Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre terapia. Para quem serve a terapia, quem deve fazer terapia, do que se alimentam, onde vivem os terapeutas. Vamos conversar um pouquinho sobre saúde mental? Uma das perguntas mais frequentes que eu recebo lá no meu Instagram é: por que fazer terapia? Onde acho um terapeuta legal? Não estou gostando da minha psicóloga, o que eu faço? São perguntas muito comuns que eu recebo lá, principalmente dos estudantes que me seguem. Então eu decidi gravar esse vídeo para esclarecer algumas dúvidas que vocês têm em relação à psicologia, em relação ao processo terapêutico em si. Lembrando que eu fiz psicologia, mas eu não atuo como psicóloga. Desde que eu me formei, eu não atuei como psicóloga clínica. Eu fui trabalhar em empresas como consultora de recursos humanos, não como psicóloga clínica. A minha experiência enquanto psicóloga foi realmente durante a faculdade, em que eu fazia atendimento dentro da faculdade, tinha a nossa clínica de psicologia e era tudo supervisionado, a gente tinha que fazer relatórios dos nossos atendimentos e conversar com os nossos tutores. Molho? Ficou bom? Eu gostei. Gostei. Vamos começar pelo começo, então, né? O que é a terapia? O que a gente faz dentro de uma sessão terapêutica com um psicólogo? Vou falar a minha visão enquanto paciente, tá bom? Que faço terapia hoje em dia e enquanto profissional formada na faculdade de psicologia. A ideia de você fazer terapia, de você ter espaço para conversar com uma pessoa treinada a te ouvir, é muito importante destacar isso, tá bom? Os psicólogos são profissionais treinados a escutar outras pessoas e interpretar as coisas que as pessoas falam de acordo com a linha de formação de cada um, tá bom? Mas calma, vamos por partes, você vai entender tudo. A ideia de você fazer terapia é você criar um espaço na sua vida, um ambiente que seja seguro para você se expressar enquanto pessoa, expressar quem você é, os seus sentimentos, o que você pensa, os seus desejos, os seus sonhos, os seus anseios, qualificada para isso. Então, o psicólogo não é substituído por um amigo com quem você vai conversar, não é substituído por um familiar que gosta de te ouvir, não é substituído por uma pessoa mais velha que tem vasta experiência de vida e já passou por muitas coisas na vida, não é nada disso. O psicólogo, ele é uma pessoa formada, treinada durante anos a escutar, uma pessoa que estudou bastante, que leu teorias, que leu sobre psicanálise, sobre psicologia comportamental, sobre diversas teorias dentro da psicologia, teoria breve, Rogers, Lacan, enfim, vários teóricos da psicologia que fundamentam seus estudos baseados em determinadas características. Então, o Freud, que é um psicanalista, ele foca muito mais em questões do inconsciente, em sonhos, tem uma vasta literatura, ele estudou muito para criar a teoria dele, a teoria psicanalítica, e da teoria dele vieram outras teorias, como teoria psicanalítica do Lacan, mas que na minha leitura tem basicamente como psicólogo que é psicanalista e que aí estudou bastante sobre psicanálise, vai focar muito mais nessas questões do inconsciente. Então, vai focar sobre como que se deu o desenvolvimento pessoal, como que se desenvolveu vinculação afetiva, qual que é a relação com a sua família, a relação com a sua mãe, com o seu pai. Vocês já devem ter ouvido falar que Freud fala que é tudo culpa da mãe ou culpa do pai. Não é bem assim, né? A gente estudou muito e os psicanalistas estudaram mais ainda para realmente entender tudo que Freud quis dizer, tudo que Freud estruturou com seus estudos para conseguir aplicar isso realmente na vida de uma pessoa de forma profissional. Eu fiz terapia psicanalítica durante bastante tempo, gostei muito, foi muito importante para entender pontos específicos da minha vida, a minha relação com a minha mãe, de fato, a minha relação com a minha família de diversas formas, entender desejos meus do inconsciente. Isso foi realmente muito importante, mas hoje em dia eu faço terapia cognitivo-comportamental. Então vamos falar um pouquinho sobre essa parte. A terapia cognitivo-comportamental é muito mais focada em crenças que a gente constrói, né, ao longo da nossa vivência, que são funcionais ou crenças que são disfuncionais, que trazem prejuízos ou benefícios na nossa vida. Então, por exemplo, acreditar que se eu não fui bem numa prova é porque eu não mereço ou porque eu não sou capaz é uma crença disfuncional. E aí dentro da terapia a gente vai trabalhar
isso para tentar entender o porquê de eu me sentir dessa forma e como que eu vou conseguir desconstruir isso e reconstruir uma outra crença que seja muito mais funcional para minha vivência. Tem também a psicologia comportamental, que não é a cognitivo-comportamental, mas é a psicologia comportamental do behaviorismo, que é uma outra linha também da psicologia, mas que também está fundamentada em questões comportamentais, em como que se dão os nossos comportamentos com bases em reforços positivos, reforços negativos, estímulos aversivos. Por exemplo, uma criança que fala que quer ser médica e recebe um reforço positivo das pessoas que estão em volta dela, de falarem: nossa, que legal que você quer ser médica, que linda, vai ser excelente médica, nossa, não sei o que. As pessoas acabam sendo reforçadas positivamente, né? Entendem que toda vez que ela expressa um determinado comportamento, ela recebe um benefício por aquilo, e aí ela acaba repetindo aquele comportamento, repetindo, até aquilo estar intrinsecamente ligado à vivência dela, né? Obviamente, nesse vídeo eu não vou conseguir abordar com profundidade as linhas terapêuticas, até porque eu tô longe desse circuito faz bastante tempo, né? Eu saí da faculdade em 2012, não atuei como psicóloga e logo depois já fui prestar vestibular para fazer medicina, e hoje em dia tô no 5º ano, tô quase me formando e sou muito mais feliz dentro da medicina do que na psicologia, mas eu lembro ainda enquanto paciente fazendo terapia e tendo feito terapia psicanalítica e terapia cognitivo-comportamental. Eu faço o TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, há mais ou menos 1 ano e pouco, aqui em Rio Preto, e eu fui procurar a terapia por conta do que eu tava vivendo. Eu fazia terapia lá em São Paulo antes de mudar pra cá, enquanto eu tava no cursinho, que eu tava vivendo um momento bastante difícil da minha vida, e aí era mais focado realmente na psicanálise. Depois que eu mudei pra cá, pra Rio Preto, eu fiquei um tempo sem fazer terapia e sem achar um terapeuta que realmente me ajudasse ou com quem eu sentisse segurança. E isso é muito importante. Você precisa sentir segurança e confiança com a pessoa que você vai contar praticamente a sua vida inteira. Poxa, eu tô fazendo terapia, mas eu não me sinto à vontade com a profissional. Não gosto de falar, eu sinto que ela tá me julgando, melhor mudar. Esse é um conselho verdadeiro que eu posso te dar. Existe um negócio dentro da terapia, como se fosse a relação médico-paciente, é a mesma coisa dentro da terapia. A relação paciente-terapeuta, ela é muito importante de ser instituída, então você tem que ter afinidade por aquele profissional, você tem que confiar no potencial dele. Já passei por psicóloga quando você estiver na faculdade de medicina, e aí eu falei: não, querida, mas eu já tô na faculdade de medicina, e você sabe, você realmente precisa estabelecer uma relação de confiança e de afinidade. O psicólogo ou a psicóloga que estiver te atendendo, ela é uma pessoa treinada para não dar opinião pessoal, porque uma coisa é opinião pessoal, julgamento pessoal, que a gente sabe que todos nós fazemos isso, por mais que a gente tente não julgar as pessoas, ainda assim a gente julga as pessoas, mas o psicólogo, ele é treinado para não expressar essas duas categorias e te dar ferramentas capazes de você se compreender, de você se entender, de você se analisar com base nas teorias que ele estudou bastante e que ele pode aplicar no seu processo terapêutico, tá bom? O mais importante de tudo, não confunda psicólogo, psicanalista, né, o seu terapeuta com um amigo que não tem conhecimento teórico e profissional para te ajudar. Outra coisa, o psicólogo também não é um profissional que faz caridade, então ele tem a remuneração dele, ele vive daquilo, é o trabalho dele, então a gente tem que estar disposto ou a pagar o preço que ele cobra, porque é a valorização da ferramenta de trabalho dele, ou pelo menos tentar negociar com aquele profissional um valor que esteja adequado para as duas partes, que ele acha que está adequado para a vivência dele e que também seja adequado para você e que realmente caiba no seu bolso. Daí a gente tem uma gama muito gigante de preços profissionais, tem psicólogo que cobra pouco, tem psicólogo que atende, faz trabalhos voluntários e reserva horários da sua agenda onde ele pode atender sem custo nenhum, tem psicólogo que cobra muito mais do que uma consulta médica, por exemplo, porque ele se vê, né, naquela posição, ele acredita no potencial dele enquanto profissional a ponto realmente de cobrar um valor mais alto. Eu lembro que na faculdade a gente tinha professores que eram conhecidos
conhecidos por cobrar muito dinheiro numa sessão porque eles realmente eram muito bons. Para quem que eu indico terapia? Sinceramente, para todo mundo. Porém, eu sei que a terapia não está indicada para todo mundo. Nem todas as pessoas estão abertas ao processo terapêutico. Se a pessoa não tiver o ímpeto, a vontade, o desejo de ir num psicólogo e realmente conversar e se abrir e se entender e voltar a olhar para dentro, não adianta, não vai dar certo. Não adianta forçar. A terapia não é um procedimento compulsório. Não é você chegar e falar, toma aqui essa vacina e você não vai falar nada e vai ser rapidinho, vai ser só uma picadinha e pronto, acabou. Não é isso. A pessoa tem que estar aberta, tem que estar disposta, tem que fazer sentido na cabeça dela. Se ela acha que não faz sentido, o processo terapêutico não vai valer de absolutamente nada. Então é muito importante estar atento a isso. Será que é válido para o momento que eu estou vivendo agora? Será que vai me fazer bem? Será que vale a pena tentar? Será que eu vou me entender? Será que eu quero me conhecer nesse momento? Se você achar que é válido e as respostas para essas perguntas forem positivas, então talvez realmente valha a pena você ir atrás e tentar, pelo menos tentar ver como que você vai sair nesse procedimento. Outra coisa que é muito importante que vocês entendam é que a terapia não é um processo de cura rápida, instantânea, não é um medicamento que você toma e que você cura uma gripe ou uma outra doença e de repente você tá bem saudável. Não é isso. Tem pessoas que ficam anos na terapia, no processo terapêutico. Tempo vai muito da avaliação do profissional, do que o profissional realmente te entendeu, te conheceu e acha que você tá apto para enfrentar esse mundão cheio de emoções e sentimentos. O fato é que o autoconhecimento, o foco na saúde mental, ele vai ter reflexos muito claros na sua saúde física. Quando a gente tá bem com a nossa cabeça, com os nossos sentimentos, a gente tá bem com a gente mesmo e a gente consegue se sentir melhor no nosso corpo. Isso se reflete na nossa saúde física, nas relações pessoais, objetivo. Varia muito de pessoa para pessoa. O mais importante disso tudo é a gente realmente estar atento ao que a gente está sentindo, ao que a gente está precisando, ao cuidado que a gente muito individual. Então, o que a minha experiência com a terapia com certeza não é igual à experiência das outras pessoas, mas para mim é um processo muito importante que me ajuda a construir tudo que eu tenho feito hoje em dia, inclusive me sentir mais tranquila de estar aqui conversando tudo isso com vocês. Se você assistiu esse vídeo e decidiu que precisa procurar a ajuda de um profissional, eu vou deixar aqui embaixo um link com contatos de amigos meus que se formaram comigo na faculdade lá em 2012. Esse vídeo não é publi, esse vídeo é só mais uma ferramenta que eu encontrei dentro da minha vida de proporcionar para vocês o cuidado realmente com a saúde mental. Eu conversei com esses meus amigos, que a gente tem um grupo lá no WhatsApp, e eles se dispuseram a atender vocês por preços acessíveis. Então são pessoas que eu confio, que se formaram comigo, que eu gosto, que eu tenho um carinho enorme. Eu vou deixar esse contato. Inclusive eu chamei esse projetinho pessoal de apoio psi para estudantes. A maioria dos profissionais são de São Paulo, mas tem profissional aqui de Rio Preto, tem de Belo Horizonte também. Então, se você precisar, entre em contato com eles, troca uma ideia, fala sobre a sua disponibilidade, sobre a sua questão financeira, que eu tenho certeza que vocês vão chegar num acordo. E se vocês acharem que não deu certo, não se sentiu à vontade, não tá confortável, não tem problema nenhum encerrar um processo terapêutico e começar outro com outro profissional. Eu já fiz isso várias vezes na minha vida. O foco tem que ser a gente se sentir bem, a gente sentir que a gente tá no caminho certo, a gente se conhecer e ser pessoas melhores e conseguir lidar melhor com todas as nossas emoções, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz esse vídeo com muito carinho pra vocês, porque eu realmente desejo que vocês tenham muita saúde mental, muita saúde física e consigam viver de uma forma muito mais leve, muito mais plena. A gente sabe que a vida não é fácil, tá cada um aí desviando dos seus obstáculos. Quanto mais a gente compartilha coisas boas, sentimentos bons, conhecimento, eu tenho certeza que a gente evolui como pessoas e como grupo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação do canal. Se inscreve para não perder as notificações e a gente se vê no próximo vídeo ou lá no Instagram. Um beijo!